Concorrer para a organização de um dos grupos da fase de elite da UEFA Futsal Cup, decisão que será anunciada pela UEFA precisamente muito em breve. Miguel Albuquerque, o diretor de futsal dos Leões, encontra-se em estúdio para explicar esta candidatura e para fazer também o ponto de situação da modalidade. Mas antes, a Corrida dos Leões é mais uma organização. O dossiê de candidatura já entrega ao órgão máximo que tutela o futsal europeu, aponta o pavilhão multiusos de Odivelas como recinto para acolher a fase de elite da UEFA Futsal Cup. O documento tem cerca de 50 páginas e apresenta as vantagens da organização de uma competição deste nível em Portugal. O Sporting já tem muita experiência de organização deste tipo de eventos, sendo que já conta com 7 participações nesta prova, o que faz do Sporting o clube português com mais presenças na UEFA Futsal Cup. O Sporting fica a conhecer os adversários no sorteio que vai ser realizado na Suíça no dia 17 de outubro e apenas os primeiros classificados de cada grupo garantem o acesso à Final Four desta competição. Os 16 clubes, divididos em 4 grupos, disputam as 4 vagas da Final Four de 20 a 23 de novembro. O Sporting, então, com o objetivo nas mãos de organizar um dos grupos da fase de elite da UEFA Futsal Cup. Miguel Albuquerque, o diretor de futsal, está em estúdio. Muito boa noite, Miguel. Bem-vindo mais uma vez à Sporting TV. Esta também é uma casa já do futsal e do Miguel também. Este é um momento mais importante para o Sporting porque, para além daquilo que se joga e do futsal que vamos vendo, e é bonito e dá títulos, há também todo este caráter de organização e também de picar o ponto, podemos dizer, junto da UEFA. Boa noite. Sim, de facto, acho que é importante para a marca Sporting e para a marca Futsal que nós estejamos presentes neste tipo de organizações e neste tipo de eventos, porque acho que é aqui que nós podemos potenciar o nome do Sporting também, não só a nível desportivo, mas também a nível deste tipo de organizações que certamente engrandecem muito o nome do Sporting. Esta é uma candidatura extensa, 48 páginas, salvo erro, não é? Quase 50, portanto. Para aqueles que eventualmente não estarão a par e que não se lembrarão também daquilo que foi preciso já nas outras ocasiões em que o Sporting organizou um dos grupos desta fase de elite e também a Final Four, não é? Podemos falar também sobre isso mais daqui a pouco. A verdade é que isto é complexo, é mais complexo do que parece. Porque chegamos a um ponto onde muitos clubes vão concorrer, muitos clubes vão querer organizar esta fase da prova, portanto é importante que este documento esteja bastante completo e que faça perceber à UEFA a vantagem de uma organização destas em Portugal. Portanto, e quais são essas vantagens? Primeiro que tudo, a experiência de organização do Sporting neste tipo de eventos. Recordo que o Sporting foi o primeiro clube português a organizar um evento deste tipo, em 2001, na altura. Organizámos a fase principal e depois a final a 8 no Pavilhão Atlântico. Depois voltamos a organizar em 2010, 2011, 2013 e agora propusemos novamente em 2014 a organizar. Se esta pode ser uma vantagem, poderá também ser uma desvantagem, porque de facto o Sporting nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos, tem organizado bastante vezes esta competição em Portugal. Por outro lado, a grande vantagem é aquilo que nós proporcionamos a nível da estadia nos hotéis, do pavilhão e a envolvência da organização que nós conseguimos ter em Portugal. O pavilhão inerente a esta organização é o de Odivelas, mas havia outras hipóteses. Porquê esta? Porque organizámos Odivelas em 2010 e 2011, depois em 2013 organizámos em Almada e agora regressamos novamente a Odivelas, porque também havia interesse do município de Odivelas de nos voltar a acolher. Este ano voltámos a fazer os nossos jogos na condição de visitado em Odivelas, portanto faria todo o sentido. Esse é um fator de peso, não é? O facto de a equipa também estar mais habituada nesta altura a jogar em Odivelas do que em Almada. É um fator preponderante para nós. Sempre foi um fator preponderante regressarmos a Odivelas, porque percebíamos a vantagem desportiva que tirávamos daí. Em relação a Louros, por exemplo, Miguel? Sim, vamos lá ver. Nós, durante estes anos todos, estamos muito gratos à Câmara de Louros, porque nos recebeu desde que nós ficámos sem a nave, mas o pavilhão, ao longo dos anos, foi ficando sem as condições que eram necessárias para aquilo que era o nosso jogo. E este ano eu costumo dizer que a nossa primeira grande vantagem nesta época desportiva foi o facto de regressarmos a Odivelas. E então, se regressarmos a Odivelas, faria todo o sentido que esta candidatura englobasse Odivelas. É um pavilhão recente e
com todas as valências para uma competição destas. O Sporting é o clube português com mais presenças nesta UEFA Futsal Cup. São 7 as presenças a contar com este ano, são o erro. Sim. Esta é a 7ª presença. A primeira foi em 2001, 2002. Já lá vai muito tempo. Com que ambições parte o Sporting para esta prova, sabendo naturalmente que vão estar algumas das grandes equipas? É difícil nós sabemos qual é a nossa ambição, é difícil quantificá-la, porque, primeiro, enquanto não soubermos onde é que vamos jogar a fase de elite, enquanto não soubermos quem são os nossos adversários, isto é a mesma coisa que nós, no futebol, na Champions, falássemos de expectativas e o nosso grupo fôssemos nós, o Chelsea, o Barcelona e outra Embora equipa o Sporting, qualquer. por exemplo, no futebol já sabia que ia ficar no pote 3, já sabia que ia apanhar 2 tubarões, podemos dizer, enquanto aqui é um bocado diferente. Exatamente. Como é diferente, nós não conseguimos quantificar aquilo que é a nossa expectativa e a nossa ambição. Nós sabemos o que é que nós queremos, agora temos que ter alguma calma na forma como a quantificamos, precisamente até percebermos isso, porque sabemos de antemão que não vamos cruzar com nenhum dos outros 3 clubes que são cabeças de série como nós. O Barcelona, o Araz, o Azerbaijão e também o Kairat Almaty do Cazaquistão. Uma equipa que tem muitos brasileiros, lembro-me da última vez que os vi jogar, praticamente. O Kairat Almaty, que tem, por exemplo, o Divané. Sim, agora. E o Marcão, que estava no Benfica também. Mas isto para dizer o quê? Mas além destes 3 nós sabemos que não vamos defrontar, mas depois temos alguns clubes que não são cabeças de série. Por exemplo, o Inter Movistar, o campeão de Espanha, que é uma equipa fortíssima, um dos candidatos a este título. Pode calhar, depende depois daqui do enquadramento de quem organiza ou não, pode calhar no grupo do Sporting. E depois há clubes mais desconhecidos, por exemplo, recordo-me o Baku United, um clube inglês que está em penúltimo lugar do ranking da UEFA, mas é um clube recheado de jogadores brasileiros. Baku é a capital do Azerbaijão. Não, mas é um clube. Mas é de uma equipa inglesa. É de uma equipa inglesa. E reforçaram-se especificamente para esta competição. Olhando para o ranking, achamos, bom, penúltimos do ranking. Esta era uma equipa que nos podia de facto calhar. Não é verdade, porque é uma equipa extremamente competitiva e que nos poderá também dar alguma luta no acesso à Final Four. Que outras equipas aqui desta lista podem ser destacadas, Miguel? Ou seja, equipas a evitar, eventualmente? Eu diria que equipas a evitar seria o Dina, o campeão russo, e o Inter Movistar. São claramente as 2 equipas a evitar neste grupo. Depois, há aqui algumas equipas complicadas. O Sporting Paris era giro. Eu pessoalmente gostava de ter o Sporting Paris no nosso grupo. Acho que era interessante. Era o primeiro jogo oficial entre 2 Sportings, o Sporting Clube Portugal e o reencontro do e o Diogo. Sporting de Paris. O reencontro do Diogo com os ex-colegas e o reencontro do Café, que jogou no Sporting, que está agora no Sporting de Paris. Mas depois há aqui algumas equipas interessantes. O Nikars Daltónia é uma equipa também bastante interessante. O Ekonomak da Sérvia, o Slovmatic. Da Eslováquia, sim. Não há muito por onde escolher. Nesta altura, e face àquilo que também o Nuno Dias vai sabendo e conhecendo do momento de forma destas equipas, em que ponto é que está o Sporting ao lado destas grandes equipas de futsal? Eu diria que o Sporting, organizando bem Portugal, não calhando no grupo nem do Inter Movistar nem do Dinamo, é claramente favorito a passar à Final Four. Necessariamente. Sim. E depois na Final Four? Depois, na Final Four, como eu costumo dizer, são 2 jogos. Tudo pode acontecer. Agora, temos que ter a plena consciência daquilo que é a nossa ambição, mas também temos que ter a plena consciência daquilo que possam ser as nossas reais possibilidades. Agora, não escondemos que uma das nossas ambições é, obviamente, chegar à Final Four. É incontornável colocar esta questão. Tendo em conta, e é verdade que o Sporting naturalmente entra em campo no campeonato face a qualquer adversário com a mesma atitude, que só assim é que pode conquistar os títulos que tem conquistado. 4 vezes campeão nos últimos 5 anos, por exemplo, para não falar das outras provas. No entanto, a diferença de competitividade entre a primeira divisão de futsal e uma UEFA Futsal Cup, de facto, é um pouco diferente. Muito. É um pouco distante. Como é que se consegue, e o Miguel já adivinha qual é a questão que eu vou colocar, aproximar os jogadores desses níveis de competitividade numa UEFA Futsal Cup, tendo em conta que eles internamente não estão habituados a esse ritmo? Se repararmos, o Sporting tem um conjunto de atletas internacionais portugueses também habituados a este tipo de competições. Agora, obviamente que a competitividade não se compara. Coisas simples. A arbitragem não é igual.
em Portugal e na UEFA. O critério na UEFA é muito mais largo do que em Portugal. Não é fácil aproximar, até aí não é fácil habituar os jogadores. Mas depois existe aqui uma componente importante que é, eu acho que, como nós, os atletas também passam uma época inteira, ou parte dela, à espera que chegue este momento, porque este é o grande momento da época para eles. A nós compete-nos também, às vezes, é resfriar um bocadinho essa ansiedade daquilo que é entrar nesta competição e depois também ter aqui algum cuidado com aquilo que é o sucesso e o insucesso para não comprometermos aquilo que é a parte final da nossa época, porque nós nunca escondemos isto. A nossa ambição é, de facto, conseguirmos chegar novamente à Final Four, mas o nosso principal objetivo, o nosso principal foco é o tricampeonato. A UEFA deve divulgar esta candidatura até ao dia 10 de outubro, falando da UEFA Futsal Cup, no entanto, será um pouco antes, não é? Poderá acontecer um pouco antes esta... Eu acredito que lá para quinta, sexta-feira, a UEFA possa divulgar os grupos que vão, as equipas que vão colher estes grupos de apuramento. Eu sei que ontem a UEFA só tinha 2 candidaturas, que era a do Sporting e outra que eu não sei qual é, mas acredito, e à semelhança daquilo que aconteceu o ano passado, que o Sporting organizou e a UEFA já organizou 3 vezes, não é? Sim, a UEFA teve, o ano passado, a UEFA teve 12 candidaturas. Bom, como eles me explicaram na altura, tiveram 11 mais a do Sporting. Depois percebi porquê, porque eles diziam que a do Sporting era top e depois existiam as outras 11, porque a candidatura do Sporting estava completamente distanciada de todas as outras 11. Portanto, é de esperar que, mais uma vez, o Sporting possa organizar um dos grupos. O problema é que, como eu disse há pouco, o facto de organizar ou não pode influenciar desportivamente as equipas que possam ir à Final Four. Portanto, se for só por competência e por qualidade de organização, acredito claramente que o Sporting possa ser um desses grupos, mas vamos aguardar. Miguel, já vamos continuar a conversa, porque o futsal vai continuar em destaque neste Sporting Direto.